Há uma distração silenciosa que domina a vida de muitos. Viver como se o tempo nunca fosse acabar. Entre compromissos, desejos e preocupações passageiras, a eternidade vai sendo deixada de lado, como se fosse algo distante demais para importar. Mas a verdade é que cada escolha de hoje ecoa além do tempo. Negligenciar a eternidade não é apenas um esquecimento, é um risco invisível que molda o destino sem que a alma perceba. O que você diria de um condenado à morte que se encaminhasse ao patíbulo zombando e rindo, olhando para todos os lados e pensando em teatros, festas e diversões? E tu, por acaso, neste momento, não caminhas também para a morte? E em que pensas? Que loucura extrema não pensar em acertar as contas da alma e não aplicar os meios necessários para alcançar uma boa morte, sabendo que terás que morrer, que depois da morte te está reservada uma eternidade de alegria ou de tormento, e que desse ponto dependes o seres para sempre feliz ou eternamente amaldiçoado. Mais cedo ou mais tarde, quer estejais consciente ou distraído, pensando ou não na morte, ela virá ao seu encontro, e a toda hora, a cada instante, nos aproximamos do nosso patíbulo, da última enfermidade que deve nos retirar deste mundo. Todos estaremos um dia na eternidade, que será para nós ou dias sem fim de alegria, ou uma visão perpétua de densas trevas. Não existe aqui meio termo, e é certo que, infalivelmente, um desses destinos nos espera. São Camilo de Leles, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia estas reflexões. Se estes mortos voltassem ao mundo, o que não fariam pela vida eterna? E eu que possuo tempo ainda, o que tenho feito por minha alma? Esse santo pensava assim por humildade, mas você e eu, com razão, talvez tememos ser considerados aquela figueira sem frutos da qual o Senhor se referiu. 3 anos já que venho buscar frutos nesta figueira, e não os achei. Tu, que estás neste mundo há mais de 3 anos, que frutos tem produzido? Considera, disse São Bernardo, que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Isto é, ele não se contenta com bons propósitos e desejos, mas exige a prática de obras que sejam santas. O inferno será eternamente a memória do que você não quis ser, o remorso do servo inútil. O diretor espiritual de Santa Margarida Maria Lacoque, Padre Jean Cruzet, é categórico. Um dos mais cruéis tormentos dos condenados é a lembrança clara dos meios fáceis e seguros que tiveram para se salvar e não o aproveitaram. O grito do abismo é um só: pude ser santo. Deus queria que eu o fosse. A mim é que não me importou sê-lo. Tudo que você possui é moeda de troca para o céu. As riquezas compram um reino pelas esmolas. A pobreza é carta de recomendação. A saúde é dom. A enfermidade é mérito superior por padecer com Cristo. Até seus defeitos e as tentações do demônio são talentos que, se forem bem usados, forjarão sua santidade. Deus nunca falta com a graça. É o homem que falta com a vontade. Temos à nossa disposição os recursos mais sagrados que são os sacramentos, banhos de Cristo em nossa alma, e os exemplos dos santos para nos guiar. Não há um só condenado que não o seja por sua própria culpa, por ter enterrado os talentos recebidos. São Patrício recebeu o talento da escravidão e devolveu uma nação batizada. E nós? Recebemos liberdade, acesso à doutrina e paz. Mas o que temos apresentado ao Senhor? A facilidade dos meios que dispomos hoje serão a medida de nossa condenação amanhã, se não houver frutos. O servo inútil da parábola não roubou nem matou. Ele apenas não fez nada. Enterrou o dinheiro por medo e preguiça. Os mornos não pertencem a lugar nenhum, nem se rebelam contra Deus, nem se colocam decididamente ao seu lado. Talvez tenham sido membros respeitáveis da comunidade, éticos e educados, mas nunca viveram por nada maior do que si mesmos. Do que eles correm atrás? Um estandarte em branco, simbolizando nada e agitando-se aleatoriamente. Estão em uma corrida frenética, mas cujo esforço é duplamente inútil, igual à vida que escolheram viver. O estandarte existe, vivem apenas pelo aqui e pelo agora. O próximo carro, uma casa um pouco maior, a próxima promoção,
a próxima meta a ser batida. Você passa a vida inteira correndo atrás do estandarte, e ele continua apontando para o nada. A misericórdia e a justiça os desprezam. Dorothy Sayers definiu perfeitamente esse estado de espírito. É o pecado que não acredita em nada, não se importa com nada, não ama nada, não odeia nada, e apenas permanece vivo porque não há nada pelo qual morreria. Não desperdice sua vida correndo atrás de estandartes em branco. No reino de Deus, a omissão é o caminho mais rápido e certo para o choro e o ranger de dentes. Aprenda a usar cada circunstância da vida como um degrau para o céu. Os santos são a melhor referência de como vidas ordinárias podem se transformar em triunfos extraordinários de méritos e virtudes. São nosso manual seguro para impedir que cheguemos à hora da morte, com o remorso de termos mal aproveitado o tempo dado por Deus. O tempo vale tanto como Deus, porque cada instante bem empregado pode valer-nos a posse eterna do mesmo Deus. O tempo vale tanto quanto o céu, porque ninguém entrará no céu sem ter sido provado no tempo, nem o possuirá, senão como recompensa do bom emprego do tempo. Esta eterna recompensa pode depender de um único momento bem empregado. Serve de exemplo disso o bom ladrão. Qual não é então o valor que devemos dar ao tempo que se nos concede? Devemos estimá-lo mais do que o diamante que valesse o melhor reino na terra. Pois o que é um reino terreno comparado com o reino dos céus? Além disso, o bom emprego de cada momento rende novo grau de glória e felicidade no céu. É um novo céu no mesmo céu. Devemos imitar os santos, que nunca julgavam demais tudo o que faziam para aproveitar a mínima parcela de tempo. Uma palavra ociosa profere-se num instante, e Jesus afirma-nos que esta perda de tempo, a nosso ver tão insignificante, não passará despercebida. Eu vou-lo digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Façamos diariamente um exame de consciência, buscando ver em que empregamos ou desperdiçamos o nosso tempo. Nenhuma ação, por melhor e mais santa que seja sua natureza, é meritória para o céu se quem a pratica está em pecado mortal. Santo Stanislau Kotska, ainda antes de abraçar o estado religioso, chegou em pouco tempo a uma grande santidade, não porque tivesse praticado ações de grande brilho, mas porque eram todas, mesmo as mais insignificantes, acompanhadas de uma grande pureza de intenção e de uma caridade ardente. Deste modo santificava ele o tempo, sem perder inutilmente para o céu um só momento. O Criador não nos destinou a uma vida embrionária, a vida dos recém-nascidos. O propósito da existência é o fim da caminhada, é a semelhança com o divino. O fim esperado da vida é a beatitude. Todas as coisas que a letargia suscita nos que estão mergulhados em sonhos ilusórios e aquilo que a imaginação leva os homens superficiais a procurar insensatamente, como a busca por honras, riquezas, poder, fascinação dos prazeres, ambição e vaidade, são do domínio do parecer. Mal pareceu que existiam, logo desaparecem como as ondas do mar. Os que desejam voltar suas vidas para a vida do alto devem ser mais fortes do que o sono e manter seu espírito sempre vigilante, pois a morte não avisa, e o momento de começar a produzir frutos de santidade é agora. Não chegue ao juízo de mãos vazias. Faça todo o esforço possível para que sua vida seja a cada dia um talento multiplicado. É preciso, portanto, que saibais aproveitar o tempo que Deus em sua misericórdia te concede, antes que chegue o momento solene quando ouvirás: vamos, chegou o momento de deixar este mundo. O que está feito, está feito. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.